Pop. Para, Ouve e pensa. Um podcast livre para crer. a cruz tem uma mensagem para ti. Olá, como é que estamos? Estamos benzinho? Esta semana não vos trazemos uma reflexão como as últimas. Acho que é mais uma exposição do que uma reflexão. Como nos estamos a aproximar da Páscoa, resolvemos falar da cruz. Dava para falar algumas horas sobre isto, mas vamos tentar resumir alguns pontos que achamos interessantes. Antes de mais, sabes o que é que celebram os cristãos nesta altura? Foi durante a festa da Páscoa judaica que Jesus morreu e ressuscitou. Em português temos o mesmo nome para a Páscoa judaica e para a Páscoa cristã, mas, por exemplo, em inglês existem nomes diferentes. Passover é o termo que se usa para a Páscoa judaica. E Easter, que é o que mais provavelmente conheces, é o termo que se usa para a Páscoa cristã. A nossa Páscoa em Portugal tem uma data variável, porque há diferenças nos calendários. Para os judeus, a Páscoa começa, ela dura vários dias, por isso é que eu digo que começa, no dia 15 do mês de Nisan. Já para nós, a Páscoa calha sempre a um domingo. Mas qual domingo? Como é que escolhemos um domingo se os calendários são diferentes? Do que conseguimos encontrar quando preparamos este episódio, foi escolhido que é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera. De certa forma, eu até acho que consigo entender a lógica ao pensar comigo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é domingo. E o calendário judaico é um calendário lunar. O mês de Nisan, além disso, deveria ter no meio dele o equinócio. Ou seja, é sempre a altura do início da primavera. Por isso, de certa forma, os cristãos tentaram arranjar uma data que fosse próxima à data da Páscoa judaica. Mas fixaram o domingo, enquanto que os judeus fixam o dia do mês. É curioso que, enquanto outras datas cristãs são aproximações com base em tradição ou até adaptações de festas pagãs, a Páscoa é aquela festa que nós podemos saber quando foi. A Bíblia diz-nos que Jesus morreu na Páscoa judaica e, como os judeus ainda celebram a Páscoa, cá está, temos a data da Páscoa de hoje. Mas vamos ao que nos interessa na Páscoa. A cruz. Sem a morte de Cristo não havia plano de redenção. É na cruz que se assenta toda a mensagem do cristianismo. Jesus morreu para nós não morrermos, tal como os cordeiros foram mortos na primeira Páscoa, ainda no Egito. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Temos aqui esta ideia de que Cristo morreu em nosso lugar. Em Hebreus, no capítulo 9, também existe um paralelo entre a morte de Jesus e os sacrifícios que os sacerdotes faziam antes de entrarem no santuário. Diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E o autor ainda acrescenta depois que se o sangue dos animais santificava os sacerdotes, e agora passo a citar no versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. Cá está esta referência ao sangue, à morte de Cristo, para nos purificar. Mas então, será que devemos olhar para a cruz só uma vez por ano? Só na Páscoa? Curiosamente, naquela Páscoa, no ano em que Jesus morreu, na última refeição, Jesus esteve com os seus discípulos e na conversa vemos que usa a expressão "fazei isto em memória de mim". Então, dá a ideia que era para fazer alguma coisa em memória de Jesus. Paulo, quando escreve esse momento em 1 Coríntios, no capítulo 11, está a descrever a última refeição e diz: depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mas porquê? Mas porquê que era para lembrar Jesus? Diz Paulo mais à frente no mesmo capítulo 11: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, foi o que Jesus lhes ensinou, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então cá está, era importante anunciar a morte, lembrar a cruz, lembrar aquele momento. Depois desta introdução gigante, vamos olhar para 3 coisas que podemos aprender quando olhamos para a cruz. Primeiro, o amor de Jesus. Ele sacrificou-se até à morte. Foi como um cordeiro que leva os pecados dos judeus, Jesus levou os nossos.
É um grande ato de amor e abriu-nos o caminho para o céu. E se já ouviste outros episódios, sabes que este caminho é o próprio Senhor Jesus. Isto para os judeus era um paralelo muito claro. Quem cresce já não dependia de sacrifícios, apenas dependia deste único sacrifício. Segundo, o significado de nos negarmos a nós mesmos. Ainda noutro episódio falávamos de amor e como nos devemos amar uns aos outros. Na cruz, Jesus mostra-nos o que é negar-nos a nós mesmos. Ele humilhou-se tanto que até morreu por nós. Se colocarmos sempre os outros em primeiro lugar, estamos a fazer o que ele nos pediu. Terceiro, e talvez o mais importante, a vitória sobre o pecado e a morte. Jesus morreu por nós, mas não ficou morto. Ele venceu a morte e está vivo. Então nós podemos vencer também, se o tivermos connosco. A ressurreição alimenta esta esperança da vitória, a esperança da vinda de Jesus. Porque se todas as profecias da ressurreição se cumpriram, então as da sua vinda também se vão cumprir, e nós vamos viver com Ele. A nossa esperança não é que Deus nos dê uma vida excelente aqui. A nossa esperança é podermos ir ter com Ele. Resumindo, a mensagem da cruz é a única mensagem da Igreja. A cruz lembra-nos que Jesus morreu e reviveu. Ou seja, Ele amou-nos ao ponto de morrer e reviveu porque venceu a morte. Mas, se Ele está vivo, a história não acabou. Ele vai voltar. Ao anunciarmos a morte e a ressurreição, anunciamos também esta esperança. A esperança da volta de Jesus. Se tu queres esta esperança, se queres uma vida nova, uma vida sem fim, o próprio Jesus pode te dar. Basta o quê? Falar com Ele, ler a Bíblia e orar. Parece que terminamos sempre da mesma forma. Sempre a dizer para leres a Bíblia e para orares. Mas na verdade nós só queremos ajudar-te a quebrar barreiras. Entenderes como é simples. Já aqui falamos de preconceitos em relação à religião, mas como vês, ao ler a Bíblia podemos entender como tudo o que Deus tem para nós se resume a isto, a Jesus. Alguma dúvida? Fala connosco. Aproveito também para agradecer, agora mesmo já no final, as sugestões que nos têm chegado. É sempre bom saber que vocês estão a ouvir e é bom saber que vocês estão interessados em saber mais e continuar a ouvir. Vamos procurar trabalhar em cima destas sugestões. Não podemos prometer todas, mas vamos olhar para elas. Até lá, já sabes, partilha, gosta, comenta, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Vamos partilhar a mensagem da cruz?